Terminei de ler o livro Nascido Escravo, do Martinho Lutero, dessa versão aqui da editora Fiel. E eu queria falar com vocês aqui um pouco do que eu achei sobre esse livro. Primeiramente, ele é uma versão do livro, é uma versão resumida, né, de outro livro de Lutero, que é o Escravidão da Vontade, como tem aqui atrás, ó, Escravidão da Vontade, onde o Lutero ele faz a defesa da sua doutrina, né, da predestinação, e refuta a doutrina de Erasmo, que era outro teólogo da época, que defendia o livre-arbítrio. E aqui o Lutero vai falar por que ele acha que o livre-arbítrio não existe e utiliza argumentos baseados na Bíblia. Nesse livro fica dividido em alguns capítulos. Deixa eu mostrar o sumário aqui para vocês. Ó, tem aqui o que ensina as escrituras, que é um argumento de Lutero, o que Erasmo ensinava, o que Lutero pensava sobre o ensino de Erasmo, comentário de Lutero. E aqui tem um texto da editora Fiel que eles fazem sobre a importância desse conteúdo para hoje, né, no século XXI. Então, o Lutero acaba defendendo o livre-arbítrio, não, a predestinação com vários argumentos, indo contra o livre-arbítrio, né, falando sobre a questão do endurecimento do coração de Faraó, sobre Nicodemos. Ele fala também que o Erasmo usava livros apócrifos para poder basear sua fé. Fala também sobre a questão da vontade soberana de Deus, porque o homem não consegue compreender tudo que Deus fez, né? Que muitas vezes um dos argumentos é que se o livre-arbítrio não existe, por que Deus escolheria que pecadores fossem para o inferno, né? Que pessoas fossem para o inferno? Só que esse argumento, o Lutero rebate ele falando que você tem que pensar que todos merecem ir para o inferno, todos os pecados destituição da glória de Deus, né? Como fala em Romanos. Então, as pessoas que foram salvas são privilegiadas porque elas também não mereciam ser salvas. E não tem como a gente entender tudo o que Deus pensa. Quando Deus joga pessoas no inferno, ele está sendo justo com aquelas pessoas, porque elas mereciam aquilo. E quando ele salva as pessoas, ele está demonstrando a sua graça através da bondade dele, salvando essas pessoas. E é um livro muito bom porque são vários argumentos assim, né, que Lutero usa, baseados na Bíblia. E é um livro curto, de 100 páginas, que vale muito a pena você ler. Não importa se você defende o livre-arbítrio ou não, mas é muito bom ter a visão do Lutero. Eu queria ter a visão do Erasmo, né, a carta que o Erasmo fez, só que infelizmente eu não achei na internet para poder comprar, né. E eu acabei ficando só com essa parte do Lutero, mas eu vou pesquisar mais, vou tentar ver a visão de Erasmo. E é um livro muito bom. O Lutero vai falar, né, sobre isso. E os argumentos dele são muito bons, muito bem embasados. E você consegue ver as duas visões, porque ele também vai falar de alguns argumentos de Erasmo. Claro que era melhor ter o próprio texto de Erasmo, né? Mas o Lutero dá um contexto sobre isso. Ele vai falar um pouco sobre os textos de Erasmo também. Então é isso, é um livro que vale muito a pena se você é cristão, você quer entender sobre esse assunto. É um livro curto, objetivo, que vale muito a pena você ler para entender sobre o livre-arbítrio. Então é isso, que Deus abençoe a todos e até a próxima.